Você aí, você sabia que soluções tampão conseguem evitar variações bruscas no valor de pH? Não sabia? Cara, nessa aula eu vou te mostrar como que ocorre matematicamente a mudança de pH, aquela mudança mínima de pH, quando a gente adiciona ácido ou base em um tampão. Tá duvidando? Bora no vídeo, vamos aprender? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada pra você aí de casa que tá me assistindo. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Então a aula de hoje a gente vai trabalhar a respeito de um tema que ele é maravilhoso. Ele é continuação dessa playlist e em específico continuação do vídeo anterior. Exatamente. A gente vai trabalhar a respeito de soluções tampão. Se você não assistiu o vídeo anterior, eu te indico fortemente você clicar nesse link aqui que eu tô deixando pra você e assistir ele. Sabe por quê? Porque naquela aula eu trabalhei toda a teoria que você precisa saber para um vestibular de soluções tampão. E agora eu vou trabalhar com você de maneira matemática como aquilo ocorre e vou te mostrar que realmente não tem mudanças bruscas no valor de pH quando você adiciona ácido ou base. É agora que você vai entender, tudo bem? Mas fica tranquilo que tem matemática, mas vai ficar tranquilo porque eu preparei um guia maravilhoso para você. Você acha que na matemática eu ia te deixar de mão? Olha aqui, tudo isso daqui, basta você seguir o passo a passo que você vai conseguir realizar aqueles cálculos de pH da solução tampão, tudo bem? Então eu preparei isso daqui para você para conseguir te guiar e não deixar você perdido e você saber o que calcular exatamente em cada caso, beleza? Vem cá comigo. Primeiramente, você tem que saber que você tem dois tipos de solução tampão, que foi aquelas que eu trabalhei na aula passada. Existe mais, mas os que eu vou abordar são só esses, beleza? Que são os que mais caem. Vamos lá. A gente tem um tampão ácido, que no caso aqui é de um ácido fraco e um sal de sua base conjugada. E a gente tem um tampão básico, que é um tampão de base fraca com o sal de seu ácido conjugado. Bem, aí para calcular o pH, você tem 3 situações aqui e 3 situações aqui. Então pera, quer dizer que eu tenho 6 situações no total? Cara, não. Por quê? Porque vai mudar muita pouca coisa. Olha aqui, vem cá ver como que acontece. Você tem 1, 2, 3 aqui, 1, 2, 3 aqui, mas basicamente são as mesmas coisas. Então você pode ver, se repete, tá vendo? Aqui no sem adição é quando você vai ter apenas o seu tampão e só. Você vai ter seu tampão lá, o seu ácido fraco ou sua base fraca e o sal do seu ácido conjugado ou de sua base conjugada. Enfim, você coloca respectivos aí, beleza? Aí o que acontece aqui? Você vai fazer o seguinte, pro sem adição, ou seja, vai ter só o seu tampão, no caso a gente tá trabalhando para calcular o pH de um tampão ácido sem adição, ou seja, só vai ter o ácido fraco e o sal de sua base conjugada. Só isso, eu não vou ter adicionado mais ácido ou bases externas, beleza? Então nesse caso, o que acontece? Eu tenho um sistema sem adição, então basta eu jogar aqui na equação de Anderson-Hasselbalch, aquela equação que eu apliquei com você na semana passada, lembra? Eu te expliquei ela. Agora vamos lá. Todas aquelas relações que a gente fez na aula passada, a gente consegue aplicar aqui. Porque olha aqui, ó, a gente tem sem adição, então basta a gente substituir aqui nessa equação que a gente vai conseguir responder. Lembrando que a concentração de A- significa base conjugada e a concentração de HA significa ácido. Lembrando que esses colchetes aqui também significam concentração, beleza? Quando a gente também tem aqui um pH de um tampão ácido e a gente adiciona base nesse tampão, ou seja, eu tenho um tampão lá, certo? Um tampão ácido, aí eu vou lá e eu adiciono NaOH. Aí o que acontece? Eu tenho que saber o seguinte, a partir do momento que eu adicionei base, ele vai consumir parte do meu ácido. E ele consumindo parte do meu ácido, eu vou poder calcular as concentrações de base conjugada e de ácido finais, tudo bem? Mas como assim consumindo ácido? Quem que é o meu ácido? Lembra? É esse cara aqui. Então quando eu adiciono base, ele está consumindo esse cara aqui. E se ele consome esse cara aqui, a gente vai ter que levar em consideração essa reação. E a gente vai ter que levar em consideração as quantidades que entram nessa reação e que saem nessa reação. Mas fica tranquilo que eu vou fazer exemplo para você depois e você vai entender perfeitamente. Olha aqui. Então você tem noção que vai ter essa reação, você conseguindo calcular, que eu vou te ensinar como calcula as concentrações finais que vão sair dessa reação, basta você fazer o seguinte, cara. Aí depois você só tem que pegar, depois que você calculou isso daqui, você vai e joga aqui na fórmula de Anderson-Hasselbalch. Essa equação é maravilhosa e você vai conseguir fazer muita coisa através dela, beleza? Então resumindo, pH de tampão ácido adiciona base, consome um ácido, você calcula as concentrações finais que vão sair dessa reação e joga na equação de Anderson-Hasselbalch. Olha como aqui quando a gente adiciona ácido é parecido, cara. Então olha aqui, então basta você pegar aqui, olha, pH de tampão ácido com adição ácida. Então calma, quer dizer que eu vou ter um tampão ácido e eu vou lá e jogo mais ácido?
Cara, é exatamente isso. Suponha que você tem um tampão ácido, você vai lá e joga HCl. É isso, é como que você calcula a variação de pH quando acontece essa situação. Olha aqui como que faz. Você vai calcular o pH em um tampão ácido com adição ácida da seguinte maneira. Quando você adiciona base nesse tampão, ele não consome o seu ácido? Quando você adiciona ácido, ele vai consumir a sua base conjugada, certo? Lembre que na aula passada eu trabalhei perfeitamente esses conceitos com você. Base conjugada, ácido, ácido conjugado e base. Lembra? Então agora você consegue já saber isso e eu falei que ia ter esse consumo na aula passada também. Então assiste ela que vai te ajudar bastante. Então vamos lá. Você adicionou ácido, vai consumir a sua base conjugada. Aqui vai ter uma reação que é parecida com essa. Por quê? Porque você vai ter que calcular aqui no final as concentrações que vão sair dessa reação. No caso também aqui você vai calcular, olha, você está consumindo a sua base conjugada, aí no final você vai calcular as concentrações que vão sair dessa reação para sua base conjugada e para o seu ácido final, tudo bem? Então o que acontece? Você calcula as concentrações que saem dessa reação, basta você pegar e substituir aqui na sua equação de Anderson-Hasselbalch e ser feliz, porque aí praticamente você já acabou o exercício, beleza? Ah, mas e aqui, olha, a gente tem pH, a gente tem um tampão básico, certo? Aí o que acontece? Você tem as três situações novamente, sem adição. É a mesma coisa, cara. Só que aqui você vai perceber o seguinte, aqui, olha, a fórmula do Anderson-Hasselbalch, a equação do Anderson-Hasselbalch, ela já te dá em pH, aqui não, aqui ela tá te dando em pOH. Aí basta você fazer o seguinte, você vai pegar o pOH e vai substituir aqui, certo? Vai pegar aqui, ó, pOH igual a pKb mais logaritmo da concentração de BH+. Ai, meu Deus, o que é BH+? Eu assisti sua aula semana passada, mas você não abordou isso. Calma que eu vou te ensinar. Olha aqui, ó. BH+ significa o quê? Ácido conjugado. Ácido conjugado eu te ensinei semana passada, né? Na aula passada. Então, olha aqui. E essa concentração de B é o quê? É base. Ah, então acabou. Então basta você substituir aqui que você vai ter o pOH. Se você acompanha aqui a playlist, você já sabe muito bem. Se você tem o pOH, você consegue determinar o pH. Como? Através dessa relação. pH mais pOH igual a 14, beleza? Então quando quer calcular um pH de um tampão básico sem adição, basta você substituir nessa variável aqui da equação de Anderson-Hasselbalch, achar o pOH e converter o pOH pela relação que você tem de pH com pOH, beleza? Fica tranquilo que vai ter exemplo sobre isso e você vai entender. Então agora vamos lá. Quando você tem um pH de um tampão básico e você adiciona mais base nesse meio, o que acontece? Você vai consumir o seu ácido conjugado, certo? Então presta atenção, olha aqui. Adicionei base e consumi o ácido. Adicionei base e consumi o ácido. Ah, então quer dizer isso, se eu adiciono base eu consumo ácido. Se eu adiciono ácido eu consumo base? Exatamente isso. Aí basta você olhar para ver se vai ser o ácido conjugado ou a sua base conjugada. Tudo bem? Vou te ensinar a ver isso também ao longo dessa videoaula. Agora vamos lá. Para calcular o pH de um tampão básico em uma adição básica, você vai consumir o seu ácido conjugado. Você vai ter uma reação que nem estava acontecendo antes. Você tendo essa reação, você vai ter que calcular as concentrações que vão sair dessa reação. Então o que vai acontecer? Você vai ter que calcular a sua concentração do seu ácido conjugado e da sua base, que vão sair dessa reação, certo? Aí você calculando essas concentrações que vão sair daqui, essas concentrações finais, basta você jogar aqui a variável da equação de Anderson-Hasselbalch, descobrir o pOH e substituir novamente nessa expressão, beleza? Para a última parte aqui, galera. Ó, vamos lá. Ó, pH de um tampão básico agora para adição ácida. Se eu adiciono ácido, eu consumo base, certo? Então eu estou consumindo a minha base, aí o que que acontece? Você vai pegar, vai ter uma reação aqui, aí você vai ter que calcular a concentração de ácido conjugado e de base, certo? As concentrações que saem daqui. Isso daqui você já tá fera, você já tá vendo como que tá acontecendo, beleza? Então você sabendo essas concentrações, basta você substituir aqui na equação de Anderson-Hasselbalch, nessa variável da equação de Anderson-Hasselbalch, aí você descobre o pOH. Descobrindo o pOH, você joga na relação, certo? Olha como que é simples, pessoal. Agora fica tranquilo que eu vou trazer um pouco de exercício para você conseguir entender perfeitamente essa lousa, beleza? Então isso daqui foi só para te preparar e eu vou te mostrar na prática como que esse guia, ele vai te ajudar e vai te guiar em todos os seus exercícios de tampão, beleza? Agora eu vou dar aquele espaço pro seu print e vou voltar com mais exercícios para você. Bom, pessoal, é o seguinte, quando eu coloco esse tipo de lousa, eu tenho certeza que vai vir aquele tipo de aluno e vai falar assim, ah não, para. Aí eu falo, uai, mas por que para? Ah, Bruno, você fala pra mim que vem uma lousa mó fácil, você fala que você vai me ensinar a fazer matemática do tampão e tudo mais, vai me ensinar a calcular o pH, aí você volta com uma lousa tudo cheio de número dessa, você acha que eu vou entender um negócio desse? Cara, se você é esse tipo de aluno ou aluna, eu só te falo uma coisa. Vem cá, vem ver como que isso aqui é fácil. Olha aqui, ó, primeira coisa, tampão básico. A gente já sabe que é um tampão básico, certo? Eu tô te dando isso, olha aqui. Aí eu te dou
a composição do meu tampão. Eu te dou que o meu tampão é o NH3 mais água, formando NH4 mais OH-. Isso em uma reação, o quê? Reversível. Se você é meu aluno, você já tá craque disso. Você já sabe muito bem o que isso quer dizer, né? Então, mas se você não sabe o que é isso, cara, clica nessa playlist que eu trabalho muito bem todo esse assunto do equilíbrio químico, certo? Dessa reação reversível. E eu tenho outra reação aqui, ó, que é o NH4Cl no estado sólido, que ele está fazendo uma reação irreversível, formando NH4+ mais Cl. Se você assistiu a aula passada, você já lembra o seguinte, isso daqui, ele vai ser a nossa reação que está dando a nossa base, certo? A nossa base e o nosso ácido conjugado. Como assim? Olha aqui, você lembra lá que no ácido de Bronsted de Lawrence, quem recebe H+ é base e quem doa H+ é ácido? Olha aqui. A água, ela tá doando um H+ pro NH3. Portanto, o NH3 está recebendo OH+, ou seja, ele é base, certo? Aqui nesse caso, a gente está fazendo o seguinte, o NH4+, ele está doando aqui pro OH- um H+, e esse NH4+, ele vai voltar aqui, ó, em forma de NH3. Então, se ele doa, ele é o quê? Ele é ácido. Então, é o seguinte, nesse caso aqui, a gente tem uma base, e como a gente está numa reação inversa, a gente tem um ácido, certo? Como a gente está na reação inversa, a gente tem o quê? Só um ácido? Não, é um ácido conjugado, beleza? Então a gente tem aqui a nossa base e o nosso ácido conjugado. Aqui a gente tem o nosso sal com o nosso íon comum. Lembra que eu falei muito bem desse íon comum na aula anterior? Então, exatamente, olha ele aqui, ó. Esse íon, ele é importante, você vai ver o porquê, você vai ver como que altera o valor de pH só na presença desse íon comum. Olha aqui, vamos lá agora. É o seguinte, vamos aqui para o exercício, olha. Dado que há 0,30 mol por litro, o que é mol por litro? É uma concentração de NH3, ou seja, amônia, e 0,25 mol por litro de NH4Cl, ou seja, o nosso sal, esse sal ele chama como? Cloreto de amônio, beleza? Aí ele fala o seguinte, olha, calcule o pH do sistema. Carinha feliz. Por que carinha feliz? Porque esse é o exercício mais básico de cálculo de tampão. Lembra lá do meu guia? É o seguinte, cara, eu sei que é meio complicado, ainda mais para quem tá vendo pela primeira vez, mas aquele guia é para te guiar. Se você seguir o passo a passo daquele guia, fica muito mais fácil, beleza? Ele fala o seguinte, a gente tem um tampão básico, certo? Pra gente calcular o pH de um tampão básico. Eu tô adicionando mais ácido? Tô adicionando mais base? Não tô. Só tem o nosso tampão, ou seja, a gente vai ter um tampão sem adição. E tampão sem adição a gente calcula apenas substituindo na equação de Anderson-Hasselbalch, beleza? Agora vem cá. É o seguinte, só que tem uma pegadinha. Por quê? Porque ele te deu o KB. E você usa, na equação de Anderson-Hasselbalch, você usa o quê? O PKB. Como que você vai pegar esse KB e vai transformar em PKB? Você sabe que o KB, ele tem esse valor, é 1,8 vezes 10 a menos 5, beleza? Você sabe também, nas aulas anteriores eu abordei isso também, então assiste essa playlist, cara, ela é muito importante. Olha aqui, PKB é igual ao menos log de KB, beleza? Ou seja, substituindo já o valor, fazendo as contas, porque isso não é o assunto da aula, já expliquei como que faz isso antes, você vai ter que o PKB é igual a 4,74. Sabendo isso, você já pode pegar e substituir aqui. Ou seja, para a gente descobrir o pOH, a gente já tem esse valor, e a gente já tem esse valor, e a gente já tem esse valor. Mas espera, eu já tenho a concentração de ácido conjugado, e já tenho a concentração de base? Já tem, cara. O exercício, ele te deu isso, olha aqui. O nosso ácido conjugado, eu não te falei que é o NH4+? Então, olha aqui, o nosso NH4+, ele já tá te dando, porque, olha aqui, tá vendo? NH4Cl. Você está tendo aqui um sal, você está adicionando aqui, ó, numa reação irreversível. Você já sabe muito bem que quando você tem uma reação irreversível, acontece o quê? Tem total conversão dos reagentes nos produtos. Então, se eu falo que eu tenho uma concentração X para esse cara, ou seja, para esse sal inteiro aqui, quando ele dissociar, vai dissociar em quê? Em X e em X. Ou seja, se eu falei que eu tenho uma concentração de 0,25 mol por litro de cloreto de amônio, quer dizer o seguinte, que eu vou ter 0,25 aqui, certo? Quando ele se dissociar, ele vai formar 0,25 de NH4+, e 0,25 de Cl-. Tá vendo como que é fácil? É simples assim, cara. Então eu já tenho a minha concentração da minha base, que é o NH3, que ele tá dando aqui, olha, 0,30 de NH3. E tenho a minha concentração do meu ácido conjugado, que é quem? Exatamente, o 0,25
mol por litro. Então basta substituir. Vamos lá. Olha aqui. POH igual a 4,74, que é o valor do pKb, mais log da concentração de 0,25, que é a concentração de NH4, mais dividido por 0,30, que é a concentração de NH3. Beleza? Aí basta você fazer o seguinte. Você lembra muito bem que na aula anterior eu trabalhei com você o quê? Quando você tem o numerador menor do que o denominador, ou seja, quando você tem o número de cima da divisão menor que o número de baixo, você vai ter o seguinte, você vai ter um resultado negativo. Sabe por quê? Mas calma, essa divisão aqui ela não vai dar negativo. Não, essa divisão não vai dar negativo. Só que é o seguinte, vai dar um número que ele é menor do que 1. E logaritmo de número menor do que 1 dá um número negativo. Beleza? Então quando você tem esse esquema aqui, nesse sistema que eu te falei, você vai ter um número negativo. Se você tem um número negativo, o seu POH nesse caso, ele vai ser o quê? Vai ser menor que o seu pKb. Beleza? Então basta fazer isso. Então você dividindo esse valor e tirando o logaritmo desse valor, vai dar menos 0,079. Sabendo esse resultado, cara, agora já tá fácil. Você fez a parte mais difícil. Basta você pegar o 4,74 e somar com isso daqui. Mais com menos vai ficar o quê? Vai ficar menos. Então a mesma coisa de falar que é 4,74 menos 0,079. Então vai dar o POH igual a 4,66. Tudo bem? Aí você pode pensar o seguinte, acabou o exercício, né? Eu já consegui o meu POH, eu já vi que ele deu 4,66. Cara, é o seguinte, se você achar esse valor e parar no 4,66, eu só te falo o seguinte, você merece um tapa na sua orelha, porque olha aqui, você precisa fazer isso daqui, ó, você tem que substituir na relação, eu te falei isso lá no meu guia, não vai me errar coisa besta, você já fez tudo mais difícil. Então vamos lá, olha aqui, ó. POH mais pH igual a 14. Relação mágica. Então, olha aqui. 4,66 mais pH. De onde que eu tirei esse 4,66? Do pOH. Eu já achei o valor de pOH. Então, eu vou substituir aqui. Então, vai ficar 4,66 mais pH igual a 14. Eu passo isso daqui pro lado subtraindo. Mas por que eu passei subtraindo? Porque ele tá somando. Então, vai ficar aqui pH igual a 14 menos 4,6. Faz essa continha moleza e você descobre aqui o seu resultado final. pH igual a 9,34. Aí acabou o exercício, você já fez o que ele está te pedindo. Esse daqui, olha, é o nosso pH do nosso tampão. Só que é o seguinte, aqui já parou. Se você entendeu essa parte, você já entendeu o exercício, já entendeu o que estava sendo cobrado, beleza? Só que é o seguinte, eu vou trabalhar um pouquinho mais com você para você entender a importância de você ter que colocar esse sal. Eu já ressaltei muito bem essa importância na aula passada, mas agora eu vou te mostrar de maneira matemática o que acontece com o pH se eu não tivesse esse sal de íon comum. Olha aqui, se eu não tivesse o sal de íon comum, ou seja, sem o sal, vamos calcular o pH dele? Olha aqui, você já sabe, se você não sabe, clica nessa aula aqui que eu vou te ensinar como calcula pH de ácidos e bases fracas. Eu trabalho esse conceito lá também. Então a gente já sabe o seguinte, a gente já sabe que o Kb é igual à concentração de NH4+, multiplicado pela concentração de OH- dividido pela concentração de quê? De NH3. A água não entra na expressão porque ela é líquida. Tá confuso? Não tá entendendo? Cara, é sério. Volta naquela aula e assiste que você vai conseguir entender. Eu te explico muito bem lá, beleza? Então vamos lá. Substitui o valor. Kb é igual ao quê? Kb é igual a 1,8 vezes 10 a menos 5. Coloquei o valor aqui. Esse x ao quadrado, eu já explico nessa aula também como que acontece, certo? Então você vai ter x ao quadrado dividido por 0,30. Por que 0,30? Porque é a concentração do seu NH3, beleza? Vem pra cá. Aí você faz o seguinte, você vai pegar, vai extrair a raiz quadrada, que eu também ensino como que você faz passo a passo naquela aula, e vai ter aqui, ó, x igual. Por quê? O que esse x significa? Esse x, ele é igual à concentração de NH4+, ele é igual à concentração também de OH-, beleza? É fácil assim, cara. Então o que acontece? Se você tem uma concentração igual aqui, uma concentração igual aqui, x aqui, em outras palavras, você vai ter x vezes x, x ao quadrado, beleza? Então vai ficar aqui, que x é tanto concentração de NH3, tanto concentração de OH-. Então sabendo que a concentração de OH- é esse resultado, resolvendo essa continha você chega nesse resultado. Você já sabe aqui, concentração de OH- é 2,3 vezes 10 a menos 3. Então, se você sabe a concentração de OH-, você extrai quem? O POH. Extraindo o POH, 2,63. E agora extrai o pH. Como que eu extraio o pH? Cara, moleza. Olha aqui, pH mais pOH igual a 14. Substitui o pOH aqui, igual a gente fez,
e descobre o pH. A gente vai descobrir que o pH é 11,37. Se você não entendeu esse assunto, cara, fica tranquilo. Olha, sério, fica tranquilo de verdade. Você tem que ter entendido só desse rosa pra cá. Essa parte aqui que eu te expliquei, o sem o sal, de verdade, ele não é importante nesse momento. Ah, mas por que você colocou então? Para me confundir? Não, eu te coloquei só para você ter ideia como que varia o pH. Olha aqui, o pH sem o sal, ou seja, se a gente não tivesse um sal de íon comum, olha como seria o pH, cara, seria 11,37. Só de a gente ter um sal de íon comum, o pH vai para 9,34. Beleza? Era só isso. Se você não quer entender essa conta, fica tranquilo. Você não vai precisar dela para calcular pH de tampão, beleza? Basta você saber que esse pH vai ser diferente se você não tiver o sal. Isso foi só para deixar claro para você, beleza? Mas eu quero que você entenda do rosa para cá. Se você entendeu, sucesso, beleza? Agora eu vou dar aquele espaço pro seu print e vou voltar com mais uma lousa para você. Meu amigo, minha amiga, é o seguinte, é nessa hora que você olha para essa lousa e aí você agradece por existir aquele guia. Porque imagina você fazer tudo isso que está na lousa sem nenhum guia, certo? Ou seja, você tem que fazer tudo de cabeça, você tem que descobrir e saber todos os passos que você vai fazer, na hora que você vai fazer e por que você está fazendo. O guia, ele é importante por isso, ele não vai fazer exercício sozinho, mas ele vai te dar uma grande vantagem, sabe por quê? Porque quando você está no vestibular, você precisa saber o que você tem que fazer rápido. E aquele guia é só você seguir. Quero pH de tampão? Quero. Tampão o que? Ácido ou base? Básico, nesse caso. Você está adicionando o que? Ácido ou base? Ou você não está adicionando nada? Então basta você seguir nos passos a passo que você já vai saber o que você tem que fazer. Isso te dá uma vantagem enorme sobre a outra pessoa que você está disputando uma vaga. Infelizmente, não é todo mundo que entra, mas então você vai ter que se sobressair, beleza? Então vem cá, vamos ver, olha. No caso aqui a gente tem um tampão básico. Vamos lá então, vamos lá ver se tem alguma adição. Olha aqui o exercício. Adicionou-se 0,009 mol de uma base, ou seja, aqui no caso a gente tem o hidróxido de potássio, beleza? Então o que a gente está trabalhando? Exatamente, o tampão básico com uma adição básica, uma adição de base. E lembra lá o que está escrito lá no meu guia, o que é para fazer? Calma que a gente vai ver isso. Olha aqui, ó. A gente adicionou 0,009 mols de hidróxido de potássio ao quê? A 0,7 litros, ou seja, está me dando o volume de quem? Da solução tampão. E se a gente parar para prestar atenção, é a mesma solução tampão que a gente calculou o pH de 9,34 na lousa anterior, beleza? Ou seja, a gente tinha aquele tampão lá de 9,34 pH, né? E a gente adicionou 0,009 mol dessa base, tudo bem? Isso daqui é uma base forte, ou seja, se a gente tem 0,009 mols de hidróxido de potássio, ou seja, da nossa base, a gente sabe que a gente tem 0,009 mols de OH-. Sabe por quê? Porque isso aqui é uma base forte. Quando é uma base forte, a gente coloca aqui o número de mols ou a concentração desse cara vai ser exatamente igual ao número de mols ou a concentração de OH-. Beleza? Calma, tá confuso? Vem comigo. Ó, é o seguinte, primeira coisa que tá escrito lá, a gente sabe que vai ter uma reação, certo? Porque a gente segue lá, tampão básico, aí a gente vai lá na adição básica. Aí ele fala o seguinte, na adição básica ele vai consumir o seu ácido conjugado. Meu ácido conjugado eu já expliquei, é o NH4+. A gente está consumindo ele. Por quê? Porque quando a gente joga uma base, a gente está jogando OH-. No caso de uma base forte, a gente fala que a gente está adicionando somente OH-, porque é isso que vai importar de fato. E o que acontece? A gente faz uma reação de neutralização. Por quê? Porque a gente está adicionando ácido com base. Quando a gente adiciona ácido e base, a gente neutraliza o meio, beleza? Então a gente tem aqui um ácido conjugado e uma base, certo? Porque a gente está trabalhando aqui só com OH-. Vamos considerar que ele é uma base, certo? Então o que acontece? A gente vai fazer o seguinte aqui, a gente vai pegar e vai estabelecer essa reação aqui, NH4+, mais OH-, que vai formar uma reação irreversível. Por quê? Porque uma reação de neutralização, as reações de neutralização são o quê? São irreversíveis, ou seja, só ocorrem em um sentido. E o que acontece quando acontece isso? Quer dizer que todos os reagentes vão ser convertidos em produtos, tudo bem? Então vamos lá. A gente tem aqui essa reação, agora vamos trabalhar melhor com ela. Só que tem outro ponto.
Para você trabalhar numa reação de neutralização, você vai ter que trabalhar com o número de mols. Quando você trabalhar a estequiometria, calma lá, não sabe o que é número de mol, não sabe o que é estequiometria? Fica aqui que eu vou te mostrar como que você faz isso. Vem cá. Você vai ter que pegar aqui, ó, calculando N. O que é N? N é um número de mols. Você sabe a regrinha de 3? A fórmula mais importante da sua vida é a regra de 3, cara. Olha aqui, o que você vai fazer? É o raciocínio, o melhor raciocínio que você tem na sua vida é a regra de 3. Olha aqui, você sabe que você tem 0,25 mols por litro de NH4+. Ai, como que eu sei isso? Cara, vem cá, olha aqui, ó. NH4Cl, sempre que eu te falei que vai ser a mesma concentração de NH4+, certo? Se eu tenho 0,25 mols por litro disso, estabelece uma regra de 3. Olha que coisa linda, cara. 0,25 mol por litro, não é? Então você coloca uma seta e coloca 1 litro na frente. Cara, é isso. É mol por 1 litro, certo? Então o que acontece? Você vem e coloca aqui o número de mol embaixo. Isso daqui é o número de mol. Eu tenho 0,25 mol. Acabou. É esse a questão do número de mol. É isso daqui que é um número de mol. Só que esse número de mol, ele tá para quem? Ele tá para 1 litro. Mas calma, eu tenho 1 litro de solução? Mas espera, vamos aqui, volta aqui comigo. Você tá vendo aqui 0,7 litros? Exatamente, cara. Quando o volume da solução ela for diferente de 1 litro, você não vai poder falar que a gente vai ter exatamente esse número de mol aqui da concentração. Sabe por quê? Porque é o seguinte, esse número de mol é para 1 litro, porque é 0,25 mols por litro. E sabendo disso, a gente faz o seguinte, então a gente coloca na regra de 3, que o número de mol de NH4+ em 0,7 litros, que é o volume da nossa solução, vai ser isso daqui, certo? Então, 0,25 mols em 1 litro. Então, se 1 litro eu tenho 0,25 mols, então em 0,7 litros eu vou ter quanto? Esse é o raciocínio. Aí você faz o seguinte, você multiplica em cruz. Esse multiplicado por esse, certo? E depois você divide por 1, porque vai ser isso e vai passar o 1 dividindo. Regra de 3 básica. Então, esse multiplicado por esse e dividido por 1 dá 0,175 mol, certo? Mol de quê? De NH4+, beleza? A gente nem precisa calcular o número de mols de OH-, porque eu te falei que ele vai ser igual ao que ele tá dando no número de mols de base, certo? Aí você pode pensar, mas eu não vou ter que calcular então pro volume? Você calculou aqui, porque tem volume diferente, não é em 1 litro, é em 0,7. Precisaria se fosse concentração, mas ele já deu em número de mol, ele já facilitou a nossa vida. Então é basicamente isso. Então a gente assume que tem 0,009 mols de OH-. Então vem cá. A gente vai ter que calcular de outro cara também, porque se você analisar certinho, ó, a mesma reação que tá aqui, essa reação aqui, tá, pessoal? Então vamos lá. A gente tem aqui esse cara, a gente tem esse cara e a gente tem esse cara. A água a gente nem se preocupa com concentração nem número de mol, beleza? Porque ela é o nosso solvente. Então o que a gente faz? A gente já achou o número de mol desse e já achou o número de mol desse. Vamos achar o número de mol desse? Vem cá, é fácil. Olha aqui, ó, 0,30, por quê? 0,30 mol por litro de NH3. Então vamos lá, ó. A gente tem em 1 litro 0,30 mols, certo? Então 0,7 litros a gente tem quantos mols de NH3? É isso mesmo, NH3, então o número de mols de NH3 vai ser 0,21 mols. Então a gente tem esse número de mol para esse caso e esses números de mols para esse caso, beleza? Então vamos lá. Agora, cara, só que pra gente substituir, a gente tem que saber o quê? Lembra lá naquele guia? A gente falou que ia ter uma reação. A gente falou que a nossa base ia ser consumida pelo nosso ácido conjugado. Já te mostrei que ela é consumida, já te mostrei o número de mol que eu tenho de cada caso antes da reação. Fica esperto, é antes da reação. Agora a gente vai trabalhar com a reação em si. A reação é essa. Vamos trabalhar com estequiometria? É fácil. A gente tem aqui no início, aqui a gente tem o que está reagindo e aqui a gente tem o final. Vem cá, olha aqui. A gente tem esse número de mol que a gente calculou aqui. A gente tem esse número de mol que a gente calculou aqui. E a gente tem esse número de mol que a gente calculou aqui, beleza? Então olha aqui. A gente tinha essas condições no início. Só que aí a gente está reagindo, porque vai consumir esses caras e vai formar esse. Se consome, tá tirando, então vai ter um sinal negativo. Se tá formando, tá somando, então vai ter um sinal positivo. Concorda comigo? Então vamos lá. Aqui a gente tem 0,175, a gente tem 0,009. Aí a gente pensa assim, qual que é um negócio que a gente chama de reagente limitante? Por que reagente limitante? Porque é aquilo que limita a nossa reação. É aquilo que está em menor quantidade e vai limitar a reação. No caso aqui é o 0,009. Acabou de consumir todo esse 0,09, não vai ter mais OH-. Não tendo OH-, essa reação ela já vai parar e vai já ter consumido todo o nosso reagente. Por quê? Porque o nosso reagente só vai ter aqui, ó. Consumiu isso daqui,
acabou, não tem mais OH- para reagir. Então é simples. Então a gente vai subtrair 0,009 aqui, 0,009 aqui e também vai estar formando 0,009, certo? Então é isso, cara. Se eu consumir 0,009 aqui, se eu consumir 0,009 aqui e coloquei aqui, o que eu tenho que fazer? É simples, olha que simples, cara. É só uma subtração. Aqui eu tô tirando isso. Por quê? Porque eu tô consumindo isso daqui. Certo? Eu já te expliquei, porque isso daqui é o reagente limitante. Então eu vou subtrair aqui, ó. Eu vou pegar esse valor e tirar desse daqui. Por quê? Porque esse daqui, cara, ele tá consumindo. O reagente, ele tá perdendo. Só que ele não vai perder totalmente o meu NH4+. Por quê? Porque eu tenho mais NH4+ do que OH-. É aí que é a importância que a gente fala, que a gente tem uma reserva de ácido conjugado. Lembra que eu te falei na aula anterior? É isso, cara, eu tenho uma reserva. Olha por quê? Porque eu tô consumindo meu OH-, mas eu não tô consumindo totalmente ele. Ou seja, eu conseguiria consumir até mais OH-, certo? Então eu poderia jogar até mais base que a minha solução, tampão, ela ia conseguir comportar essa base, certo? Ela ia conseguir consumir aquela base de maneira mais eficaz e não mudar bruscamente o valor de pH. Então olha aqui, eu tô em isso daqui, eu consumi só 0,009. Olha o tanto que sobrou. Sobrou 0,166 mols de NH4+. Aqui sobrou zero, porque eu consumi todo o meu OH-. E aqui, cara, eu vou estar formando. Então, 0,21 mais 0,009 é igual a 0,219. Aqui eu não coloquei nada porque é água, a gente não trabalha com concentração de solvente, beleza? Então vamos lá. Só que aqui, cara, se você olhar, o próximo passo era o seguinte, tinha pH, aí depois você ia na seta em tampão básico, aí você ia na seta de adição básica, certo? Aí depois você ia na seta que ele ia falar para você que a sua base ia consumir o seu ácido conjugado. A minha base consumiu o meu ácido conjugado. Já te mostrei como consome, mostrei a estequiometria. Aí agora ele vai falar para você calcular a concentração final do seu ácido conjugado e da sua base. Então vem cá, segue o passo a passo que é sucesso. Concentração do meu ácido conjugado e concentração da minha base. A concentração molar a gente calcula da seguinte maneira: número de mol, que é isso que a gente calculou, isso daqui está em número de mol, sobre o volume. Qual que é o volume da minha solução? 0,7. É simples. Então a concentração do meu NH4+ vai ser número de mol, 0,166, dividido pelo meu volume, 0,7. Então, fazendo essa divisão, você tem 0,24 mols por litro. Achou a minha concentração molar. Agora para o NH3. Então a gente vai ter o número de mol, 0,219, dividido pelo meu volume, 0,7. Então vai dar 0,31 mol por litro. Já acabamos esse passo. Agora vamos para o último, cara. A gente já calculou a concentração final, ou seja, a concentração depois da reação de ácido conjugado e de base, certo? Então substitui aqui, ó, POH igual a PKB. Lembra, eu já calculei o PKB antes com você, então eu já coloquei aqui o 4,74. Mais log da concentração de ácido conjugado dividido pela concentração de base, ou seja, POH igual a 4,74 mais o log de quem? De 0,24, porque o meu ácido conjugado é o meu amônio, meu NH4+, então tá aqui, dividido pela concentração da minha base, ou seja, do meu NH3, que é 0,31. Essa divisão, e a gente extraindo o log dessa divisão, vai dar menos 0,11. Então vai ficar 4,74 mais menos 0,11. Tanto faz, a gente pode colocar assim, ou 4,74 menos 0,11, porque na regra sinal vai acabar ficando menos. Então a gente tem que o POH final vai ser 4,63. Mas eu quero POH? Eu não quero POH. Lembra também que a gente vai converter o POH em pH. Portanto, convertendo, o pH é 9,37. Lembra lá naquele caso que na lousa anterior eu trabalhei para você, eu mostrei que o pH dessa solução tampão era 9,34 sem nenhuma adição? Então, eu adicionei base forte, eu adicionei OH- diretamente. E olha aqui, mudou muito pouco. De 9,34 foi só para 9,37. Beleza? É basicamente isso. É simples. Então, beleza? Então é isso. Olha aqui. É assim que a gente trabalha com adição de base. Beleza? Então agora vamos trabalhar com adição de ácido. Então vou dar aquele espaço pro seu print e eu vou voltar com uma lousa para você. Bem, pessoal, então para finalizar essa aula, a última lousa aqui, agora a gente vai trabalhar com a adição de ácidos
em um tampão básico e, bem, eu sei que essa aula tá comprida, então eu vou fazer o mais rápido possível, tá? Mas eu quero que você entenda que essas aulas estão compridas pelo fato de elas estarem extremamente completas, beleza? Então pensa bem, vai. 30 minutos, vai, 30 minutos do seu dia só, seu dia tem 24 horas, 30 minutos não vai fazer muita falta e olha o tanto de conhecimento que você conseguiu hoje. Cara, para você conseguir isso em outras fontes, você demoraria no mínimo, um dia para você conseguir entender de fato. E olha aqui, em 30 minutos eu tô passando tudo de mão beijada para você, beleza? Então, dá uma relevada, vai. Vamos lá então, olha. Primeiramente, a gente tem de novo aqui um tampão básico, né? O mesmo tampão, na verdade. Aí o que a gente faz? A gente vai vir aqui e vai ler o enunciado, olha. Adicionou-se 0,05 mol de, e esse daqui é um ácido. E a gente sabe que esse daí é um ácido forte, ou seja, isso daqui é exatamente igual ao número de mols de H+, certo? E a gente já viu também na aula anterior que H+, a gente pode chamar de hidrônio, H3O+, que é a mesma coisa, beleza? São só maneiras diferentes de falar. Então o que a gente faz aqui? Então a gente tem que adicionou 0,05 mols de ácido a 0,7 litros da solução tampão, e é o mesmo tampão que a gente estava trabalhando desde o primeiro cálculo que a gente fez, e a gente já sabe que o tampão, esse tampão tem pH inicial 9,34. Beleza? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter que calcular o pH agora com adição de ácido, beleza? Então o que a gente tem que fazer? A gente vai seguir lá na seta pH, lá no meu guia. A gente vai pegar pH, a gente vai saber, a gente tem um tampão ácido ou básico? A gente tem um tampão básico. Então a gente vai pro tampão básico. Aí a gente vai se perguntar o seguinte, a gente tá sem adição, com adição de base ou com adição de ácido? Com adição de ácido. Então a gente vai para adição ácida. Aí, cara, aí que é o ponto. Aí a gente vai saber, quando a gente for lá, lembra que eu te falei? Ácido consome base. Então, o que acontece? A gente está adicionando o ácido, a gente vai consumir a nossa base. E lembra que eu já te expliquei o porquê o NH3 ele é base, certo? Então a gente coloca aqui uma reação de base sendo consumida por ácido. Lembra que H+ pode ser chamado de H3O+, hidrônio? É a mesma coisa, tá aqui, olha. Então vai lá, NH3 mais hidrônio, formando uma reação irreversível, ou seja, todos os nossos reagentes vão ser convertidos em produtos. Lembra porque tem uma conversão total pelo fato de ser uma reação irreversível. Então o que acontece? Vai formar NH4+, famoso amônio, mais água, beleza? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que seguir as setas, beleza? Então a gente foi lá, tampão básico, adição ácida. Aí que a gente sabe que o nosso ácido ele vai consumir a nossa base. Quando você lê isso, cara, já escreve a sua reação. Escreveu a sua reação? Fechou, já mais um passo dado. Aí a gente tem que fazer o seguinte, calcule as concentrações de ácido conjugado e base, beleza? Essas concentrações, quais são essas concentrações? São as concentrações finais, as concentrações depois da nossa reação. A reação é essa. Então vamos lá, a gente já calculou o número de mol, lembra que isso daqui também é uma reação de neutralização, que nem no caso anterior, certo? Por quê? Porque eu estou tendo um ácido mais uma base, beleza? Então o que isso quer dizer? Quer dizer que é uma reação de neutralização. Eu já falei que reação de neutralização é uma reação irreversível, ou seja, vai uma seta só. E a gente tem que trabalhar também com o número de mols. Já expliquei isso na lousa anterior. A gente já calculou os números de mols da lousa anterior também. Precisa calcular de novo? Não precisa, porque a gente não mudou a nossa concentração de NH3 e nem do nosso sal de cloreto de amônio, beleza? Então vou usar os mesmos números de mols da lousa anterior, a não ser isso daqui. Esse número de mol de hidrônio, eu não preciso calcular porque ele já tá dando aqui, tá vendo? Tá em mol, não tá em concentração. E a gente coloca ele aqui, não coloca igual da lousa anterior, porque na lousa anterior era OH-, a gente estava adicionando base, agora é ácido, então coloca o hidrônio, beleza? Então vamos substituir aqui na nossa reação. A gente pega esses números de mols e coloca. A reação é essa, então a gente pega o número de mol inicial de NH3 era 0,21, o de hidrônio 0,05. O de amônio era o quê? NH4+, né? Era de 0,175, beleza? E água, já falei, a gente não trabalha porque ela é o solvente. A gente não coloca o número de mols. Aí o que a gente faz? A gente está reagindo e esse daqui vai ser o nosso limitante. Você tá vendo? Ele está em menor quantidade. Então vai reagir até acabar ele. Acabou o hidrônio, acabou o H3O+, não tem mais reação. É isso que você tem que entender. Então vai ficar o quê? Vai ficar assim, ó, vai ficar menos 0,05 aqui porque está consumindo. Vai ficar menos 0,05 aqui porque também está consumindo. E aqui? Aqui é sinal positivo, né? Porque se consome de um lado, vai ter que formar em algum outro, certo? Nada vai pro além. Então aqui vai ficar mais 0,05 porque está formando. A gente fazendo essa continha de menos e mais, que é tranquila, vai. Então, o que acontece? A gente vai ter que isso, 0,21 menos 0,05 vai ser igual a 0,16. Isso daqui vai ser igual a zero.
beleza? Isso daqui, ó, por quê? Porque menos 0,05 é igual a zero. Aqui, ó, o que a gente faz? A gente tem 0,175 mais 0,05. Aí o que acontece? Cuidado, cara, cuidado aqui para você não se enrolar. Se você colocar mais um zero, já consegue errar as contas, beleza? Então toma cuidado com a vírgula e toma cuidado com o número de casas. Então aqui vai virar o quê? Vai virar 0,225 com essa soma aqui. Aqui a gente não coloca porque a água ele é o solvente. Lembra, agora a gente tem que calcular a concentração, porque ele pede para você calcular as concentrações após a reação. Você calculou o número de mol, agora vamos transformar em concentração? Vem cá, concentração eu já te falei, é número de mol dividido por volume. Volume da nossa solução, 0,7. O exercício está te dando. O número de mols a gente calculou, é o número de mols depois da reação, o número de mols após a reação, beleza? Então basta colocar isso, vai ficar o número de mol 0,16 dividido pelo meu volume, 0,7, que vai dar 0,23 mols por litro. Então esse daqui é a nossa concentração da amônia, do NH3. A gente faz a mesma coisa por NH4+, e a gente tem uma concentração de 0,32 mol por litro. De quem? De NH4+, do amônio, beleza? Sabendo essas concentrações, o que passa no guia agora? Fala para você substituir naquela variável da equação de Anderson-Hasselbalch, que é essa daqui, POH igual a PKB mais log da concentração de ácido conjugado dividido pela concentração da base. Sabendo que a gente já calculou o PKB desde aquela primeira lousa de cálculo, então vamos lá. POH igual a 4,74, que é o mesmo PKB, não mudou porque o sistema tampão continua o mesmo, mais o logaritmo de 0,32, certo? Por quê? Porque eu calculei aqui, ó, esse daqui é o meu ácido conjugado, isso daqui é a minha base. Meu ácido conjugado vai em cima, 0,32. A minha base vai embaixo, 0,23. A gente faz essa divisão, extrai o logaritmo dela e a gente vai ter um resultado que é igual a 0,143. Então, POH vai ser igual ao PKB, né, que é 4,74, mais 0,43. Ou seja, fazendo essa continha, o POH é igual a 4,88. Bem, pessoal, se você estiver prestando atenção na aula, você vai ver que mudou esse valor aqui, né? Tava 4,88 e agora virou 9,12. Calma, que foi só um erro meu, tá? É porque eu tinha trocado aqui na hora de colocar o resultado, mas vamos dar continuidade aqui. Então a gente achou o POH, a gente achou que o POH é 4,88. Aí, meu amigo, lembra do guia, você não para aqui. Se você parar aqui, olha o tanto de coisa que você fez e olha o que falta. Ah, pelo amor de Deus, né? Falta só isso daqui, então vamos terminar? Olha aqui, substitui 4,88 mais pH igual a 14. Passa isso subtraindo pelo 14, aí o que acontece? Vai virar 9,12. Então, pH final após a adição desse ácido é igual a 9,12. Olha como variou pouco. Nosso pH inicial do tampão, 9,34. Jogamos o ácido. O que aconteceu? 9,12. Variou praticamente nada. Assim, variou um pouco mais do que a base? Variou, mas continua sendo uma mudança bem pequena, uma mudança não muito brusca em relação a se fosse jogado essa quantidade de ácido forte em água pura, tudo bem? Então olha como que o tampão ele consegue evitar mudanças bruscas no valor de pH. Então beleza? Então é o seguinte, acabou a aula por aqui já, até que enfim, né? Porque eu sei que essa aula é comprida, me desculpa mais uma vez por ser uma aula comprida, mas então tente me compreender também, porque eu trouxe assuntos de mais de 3 aulas nessa videoaula, e eu coloquei só em uma aula, ou seja, foi praticamente 3 aulas em uma aula, e olha como que isso ajuda, certo? E esse conteúdo é difícil você achar em apenas uma videoaula, e eu trouxe pra você, beleza? Então eu peço que se você gostou do meu trabalho, se você deixa sua inscrição aqui embaixo, comente aqui por favor, porque isso ajuda demais e valoriza cada vez mais o meu trabalho, porque rapaz, dá trabalho montar essas aulas, viu? Então é isso, agora eu vou dar aquele espaço pro seu print e até a próxima aula.